Bom dia! A magia dia 12. A magia dia 12. Ah, não, dia 13. Cara, só eu mesmo, né? Dia 13, mas isso não vai fazer diferença. A magia dia 13. Gente, eu falei errado. Bom dia, meus amores. Bom dia. Já comecei aqui o vídeo falando errado. Falei que era dia 12, mas era dia 13. Ai, ai. E aí? Tudo bom? Vamos sem enrolação hoje? Deixa eu só abrir uma coisa aqui no fundo no meu computador, que eu quero ficar olhando. Bom dia! Hoje já vivi 3 encarnações de manhã. Acordei cedinho, 5 horas, já fiz muitas coisas, muitas práticas. Muitas coisas mesmo. Hoje é um dia especial, né? É um dia que temos um eclipse, do qual eu não vou falar muito sobre ele, porque eu não estudei o suficiente para falar. Então vamos falar do que a gente sabe, né? Mas eclipse já tem sempre essa energia de potencializar. E esse eclipse, como diz minha amiga Ingrid, é o eclipse dos corajosos. E é o eclipse de muitas coisas. Vou falar algumas coisas que ela me falou, tá? Ela estudou bastante. De muitas surpresas, de coisas surpreendentes acontecendo. É o eclipse de quem plantou está recebendo a sua colheita. Você plantou? Me conta aí se você plantou. Se alguma coisa muito surpreendentemente louca aconteceu essa semana na sua vida. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu tô aqui conversando um pouquinho com vocês para esperar as pessoas chegarem. Enquanto isso, esteja você ao vivo assistindo a gravação, convida outras pessoas, ó. Se tiver algum nomezinho na sua cabeça, vai aqui nessa setinha e vai lá convidar pessoas. Que elas possam ver depois também, tá? O que a gente vai fazer hoje? Quem puder escrever aí pra mim, pra eu não desmontar todo o telefone aqui, escreve assim: a magia dia 13, realize todos os seus desejos. Olha essa promessa. Vê se isso não é a promessa. Realize todos os seus desejos. Realize todos os seus desejos. Meu Deus do céu, a pessoa para a vida e vem fazer a magia, né? O que seria plantar? Fazer a sua parte no trabalho. A gente acha que a gente faz muito, ou que a gente deveria fazer muito, né? Muitas coisas, mas vocês sabiam que a nossa parte é 10%? E aí, não adianta a gente fazer a coisa errada, né? O que é a coisa errada? Criança de esforço. Obrigada, Paula. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Fixar. Cadê? Fixar comentário, que aí fica ali. Prontinho. Realize todos os seus desejos. Essa é a promessa do dia, gente. Da magia, não é minha. Não tô prometendo nada, que eu nem li, não sei nem o que vai acontecer, porque eu gosto de ler com vocês. Tanto é que eu comecei hoje o dia falando errado o dia. Eu falei que era dia 12, era dia 13. Mas vamos lá. A gente vive num universo de causa e efeito, né? Então, é lei. Lei da causa e efeito, né? Se a gente entende essas leis... Gente, tô cheia de coisinha de coração, ó, que eu fui pendurando ontem. Um monte de post-it de coração pelo meu escritório, cheio de mensagens. Depois eu vou pegar um pra vocês, pra trazer uma mensagem pra vocês. E aí, se é lei,
o que a gente tem que compreender é que esse universo aqui que a gente vive, essa realidade que a gente vê, é um mundo dos efeitos. E existe uma causa. E onde é que a gente produz essas causas? Em todos os lugares, mas sobretudo aqui dentro da gente. Por isso que a gente fala que relacionamento melhorar, né? A responsabilidade de melhorar relacionamento é sobre a gente, que a nossa prosperidade começa na nossa mente. Isso se conecta com uma outra lei, que é o mentalismo, que diz que o universo é mental e que nós também somos todos criadores do nosso próprio universo. Então, tudo isso aqui é o mundo dos efeitos, né? A gente vai plantando para colher. É isso. Planto, eu colho sempre o que eu planto. Só que as pessoas não entendem, por exemplo, tem um questionamento muito grande, uma coisa que eu já me questionei há muitos anos atrás também. Eu lembro até que tinha um livro lá na casa da minha mãe, que no caso era a minha casa na época, que era assim, eu nunca li esse livro, mas eu lembro que eu via esse livro muitas vezes, mas eu nunca li. Apesar de eu ser uma leitora compulsiva, eu nunca li, engraçado. Não sei se ele ainda existe, se ele existiu, eu vou catar esse livro lá na casa dela, se ele ainda estiver por lá. Que era assim, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? E era uma pergunta que eu sei que pairava ali os pensamentos da minha mãe e o meu também, né? Porque a gente via... No caso, é porque eu tenho certeza que aquilo ali... No meu caso, eu lembro que esse livro chamou muito minha atenção e surgiu na minha casa na época em que uma tia minha, um priminho meu, criança, morreu. E ela já tinha perdido outros filhos, enfim, era uma história bem desafiadora, assim, na vida dela. E claro que até hoje, né, tem essa dor, mas aquilo me intrigava muito, 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 muito. Por que me intrigava tanto? Porque eu não tinha compreensão, eu não tinha conhecimento sobre como que essas coisas acontecem, eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha consciência de que nós somos eternos, eu não tinha consciência de que... Eu não tinha tido uma educação religiosa, tá? No sentido de um Deus punitivo, nunca tive isso. Mas isso é uma crença coletiva, né? A gente está num país, as nossas crenças, elas também vêm da nossa cultura. Mesmo que eu nunca tenha escutado da boca da minha mãe de que Deus me puniria se eu fizesse algo errado, nunca escutei isso, nem da minha mãe nem do meu pai, nunca. Pelo contrário. Mas, então assim, toda a minha busca espiritual foi uma escolha minha. Eu não fui induzida a absolutamente nada. Eu fui criada de maneira muito livre, né? Eu tive essa sorte. E mesmo assim, a gente traz as crenças religiosas do coletivo, né? Isso acontece. Então, quando a gente vê coisas acontecendo com crianças, às vezes a gente se questiona. Mas essas respostas estão todas na compreensão de como o universo funciona, dos bastidores do universo, tá? Se você estudar as leis universais, como por exemplo a causa e efeito, o mentalismo, inclusive tem essas lives também no meu feed, elas não vão ficar ali para sempre, tá? Eu tô nesse momento organizando inclusive para tirá-las de lá, então quem tiver a fim de aprender um pouco mais, mesmo que já tenha assistido, gente, na época que eu fiz, que foi mais ou menos há um ano atrás, eu acho, não lembro se foi em janeiro, não lembro. Você era outra pessoa. Então, se você assistir, até eu se assistir, eu vou ter insights. Porque quando eu assisto as minhas coisas, eu tenho vários insights, tá? Quando eu leio um post meu, um pouquinho mais antigo, eu falo, cara, olha isso, que incrível, né? Eu tenho vários insights com as próprias coisas que eu escrevo e com os próprios vídeos meus também. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. Então, essas chaves do conhecimento, elas vão se abrindo conforme a nossa consciência vai se expandindo. E a nossa consciência vai se expandindo conforme a gente vai aprendendo coisas novas e compreendendo sobre como esse universo funciona. É mais ou menos isso,
tá? A gente vai compreendendo. O que é a expansão de consciência? É eu tomar consciência, ou seja, eu abrir novas formas de ver o mundo. É isso, porque o mundo que a gente vive, ele começa dentro da gente. Então tem coisas que eu vou estar no mesmo ambiente que uma pessoa, eu vou estar no mesmo lugar, no mesmo dia, a gente vai estar sentadinho assim, ó, lado a lado, e eu vou estar enxergando uma coisa no mundo e essa pessoa aqui do lado vai estar enxergando outra. Porque o nível de consciência dela, a consciência dela, a maneira como ela vê o mundo, como ela compreende tudo, é totalmente diferente da minha. E é por isso que tem pessoas que são tão alegres e felizes e tem pessoas que são tão tristes e que estão em estados ali de sofrimento, né? E quero dizer para vocês, ontem eu tive uma reunião, né, e falando sobre... Eu conversando com uma pessoa, coisa de trabalho mesmo, coisas burocráticas aqui do meu perfil e outras coisas de trabalho. E eu falei pra ela, eu li pra ela um texto que eu tinha sobre os objetivos do meu perfil, né? E é totalmente sobre ajudar vocês na expansão de consciência de vocês, para vocês serem mais felizes, mais alegres, terem uma vida mais próspera. Por isso que eu falo prosperidade, né? Essa prosperidade que eu chamo de existencial. Vocês saberem o que vocês estão fazendo aqui nesse planeta, sabe? Vocês cumprirem essas suas missões, né? A gente tem várias missões, a gente tem missão com a família, a gente tem a missão com a gente mesma, de curar as nossas dores, né? As nossas limitações. E a gente tem a nossa missão com o outro também, né? Que pode vir principalmente através da parte profissional. E ela muda ao longo da vida. Essa missão profissional, ela vai mudando, tá? Então, por isso que quando a gente pede tem aquele desejo de fazer coisas novas, é bom que a gente ouça, porque, né, a gente tem missões aqui de ajudar outras pessoas. Não é sobre a gente. A gente está aqui e eu posso te dizer que o nosso despertar, ele é individual, tá? Mas é muito gostoso fazer isso assim em grupo, porque tem uma energia, né? A gente tem um desejo aqui. Vamos lá, gente, dia 13, que eu já falei demais de outras coisas que não é a magia, que não são a magia. Então, dia 13, realize todos os seus desejos, tá? E aí começa com uma frase que é a seguinte: a imaginação é o verdadeiro tapete mágico. O que será que ele quer dizer com isso? A imaginação é o verdadeiro tapete mágico. Tapete mágico, né? Aquele do Aladim. Lembra? Quem lembra do tapete mágico? Eu amo histórias infantis e sempre assisti muitos desenhos. Mesmo quando não tinha filhos. É a segunda vez, Juliana. A gente fez ano passado, tá? Há um ano atrás a gente fez. Porque a magia é uma prática, né? Então, que você pode fazer várias vezes por ano, inclusive. Você pode fazer todos os meses da sua vida. Quero fazer 12 vezes esse ano. Vou fazer uma vez por mês. Você pode. Mal não vai fazer, porque é uma prática de gratidão, né? Então, é isso, tá? Estamos juntinhos aqui. Então, vamos lá. Se você tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, ou seja, a gente está no 13º dia. Se você fez tudo direitinho, a essa altura você já terá construído uma extraordinária base de apoio ao praticar a gratidão por tudo que recebeu e continua a receber na sua vida. Hoje, no entanto, é um dia empolgante, pois você vai começar a usar o poder mágico da gratidão para realizar sonhos e desejos. Então, o que ela está dizendo aqui pra gente? Que a gente usou esses primeiros 12 dias, eu nem sabia disso, tá? Eu vou olhando com vocês, eu não preparo nada antes. Esses primeiros 12 dias foram uma construção de base, né? A gente praticou gratidão de várias formas, a gente foi limpando, a gente falou de saúde, de dinheiro, a gente jogou pozinho mágico nos outros, eu joguei muito pozinho mágico nos outros, gente. Eu e Gael.
Foi muito bom. E agora a gente vai começar esse momento da manifestação mesmo, né? Da gente realizar nossos sonhos e desejos usando o poder mágico da gratidão. E lembra, se a gente tá num mundo de causa e efeito, onde o que a gente vê aqui no nosso plano físico, ou seja, a nossa realidade, o que a gente chama de nossa realidade, é o mundo dos efeitos, então agora a gente vai aprender, viu como eu fico falando as coisas aqui? Sentindo o campo do livro e sempre bate, né? Impressionante. Eu sempre falo um negócio e depois eu leio, era isso que eu tinha que falar. O negócio vai entrando aqui. E a gente vai lá pra causa agora. Vamos ver como que a gente vai mexer nessa causa pra gente ter o efeito que a gente quer, né? Na nossa realidade. Aí ele fala dessa prática, ela fala dessa prática, falando que centenas de culturas nativas ao longo dos séculos, ou seja, várias religiões, várias culturas nativas ao longo dos séculos praticaram a seguinte tradição: agradecer por aquilo que desejavam antes de recebê-lo. Porque o que a gente aprende sobre gratidão? Geralmente, que a gente deve, até uma coisa de educação, que a gente deve agradecer por um presente. Então a gente recebe algo e agradece. Não é assim que a gente aprendeu? Eu nunca aprendi dentro da minha casa que eu deveria agradecer antes de receber. Mas eu já ensino isso pro meu filho. Muito. Todo dia a gente pratica isso. Então, olha só. Criando cerimônias elaboradas para colocar o máximo de energia possível no ato de dar graças. Desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo. Olha isso, gente. Desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo, do rio Nilo, ou seja, eles agradeciam para garantir o fluxo constante de água no rio. O que eles faziam? Eles tinham um ritual, eles tinham uma celebração de comemoração, porque o rio Nilo estava cheio antes dele ficar. E ele fala, para garantir que estaria cheio, ou seja, eles se garantiam na gratidão. Eles sabiam que se eles botassem energia em agradecer por aquilo que ainda não estava manifestado no plano físico, aquilo era garantido. Vocês entenderam a palavra garantido? Vocês estão entendendo a potência disso, meus amores? Então, né? Os indígenas norte-americanos, os aborígenes da Austrália, executavam danças da chuva. O que é a dança da chuva, gente? Eles estavam ali, ó, celebrando, louvando, né, dançando pela chuva que ia chegar. E aí o que acontecia, gente? A chuva chegava. Eles agradeciam antes da matéria chegar na frente deles. Tudo arrepiado. Várias tribos africanas realizavam cerimônias para dar graças ao seu alimento antes de sair para caçá-lo. E o próprio sentido das orações em todas as culturas e religiões está em agradecer antes de receber a graça desejada. O que era agradecer? O que é agradecer, se a gente for na origem da palavra, né? De onde eu vou lá botar? Agradecer é dar graças. Agradecer eu agradeço, eu dou graças. Nossa, que bom, eu comemoro aquilo, né? Eu comemoro antes de receber. Tem muita gente que faz a oração de um jeito errado, que é na vibração do pedido, né? Na vibração da súplica. Vocês sabiam que se você for medir a frequência, né, dos lugares, eu tenho uma amiga que trabalha com isso, teve muito esse estudo de medir. E as igrejas, apesar de terem, dependendo de como é conduzido aquilo, pode ser um lugar de muita vibração alta, mas nem sempre é. Às vezes é um lugar de vibração baixa. Eles mediram. Por quê?
depende de como a pessoa chega lá e de como a pessoa talvez vai ser conduzida para fazer as coisas ali dentro, né? Se ela não souber isso que a gente tá falando, essa verdadeira oração. Como é que a gente faz essa oração? Aí ele falou aqui, eu vou chamar de oração, tá? Você usa aí a palavra que você quiser, dentro de você, dentro das suas crenças, dentro da maneira como você gosta de chamar. Se você tiver ali naquela vibração de já agradecer pelo que ainda não chegou, aquilo ali é uma potência, é matemático. Por isso que ele fala, para garantir que o Nilo estivesse cheio. Eu tô garantida. Eu não preciso me preocupar. Se eu estiver na vibração da gratidão e eu já agradecer por aquilo que vai chegar na minha vida, antes dessa coisa chegar, aí tem alguns detalhes que a gente atrapalha, que fazem a gente atrapalhar a chegada dessa coisa às vezes, né? Que é o que acontece entre a oração e a chegada e a materialização e a manifestação daquilo na sua vida, ou seja, aquilo ali virar matéria realmente. O que é? A dúvida, a não sustentação da certeza, né? Você faz aquilo ali e você vive, você tem que trazer para o seu dia a dia aquela tranquilidade de que aquilo ali já é real, que aquilo ali já chegou, que aquilo ali já é seu. Você não pode ficar duvidando toda hora. Você não pode ficar pensando, cara, mas como que essa coisa vai chegar a mim? Impossível, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o que lá, mas porque alguém falou que essa doença é incurável, mas porque alguém... Não! Se você cair nessa dúvida, você sai dessa vibração da gratidão. É a mesma coisa que eu te dou de presente esse livro. Eu te dou, eu já te dei, já tá na sua mão. Como que você vai ficar se questionando como que esse negócio vai chegar na sua mão? Você não vai se questionar porque ele já está na sua mão. Isso já é seu. Isso que é a fé. É você já sentir nas suas mãos aquilo. Antes disso virar matéria na sua mão. Então, se eu fosse manifestar esse livro, eu quero manifestar esse livro. Eu vou entrar em estado de gratidão, porque esse livro já é meu, né? E aí você pode falar, você não precisa falar, eu ganhei esse livro. Você vai agradecer porque você já tem o livro. Porque sim, isso pode vir para suas mãos, você ganhando, pode vir você comprando, pode vir você, sei lá, várias possibilidades aí, como é que isso chegaria, né? Você ganhando um concurso, você ganhando de presente, tem várias possibilidades, tá? O importante, esse como que vem entre o momento que você faz a experiência dessa oração, né? Que é agradecer antes de chegar na tua mão, que é o processo de manifestação. E a coisa chegar na sua mão, em forma de matéria, esse meiozinho não te diz respeito. Olha que lindo. Por isso que eu falei que a gente só tem 10% do trabalho. 90% é com o Criador. A gente precisa ser capaz de agradecer pelo que a gente ainda não vê nas nossas mãos. E aí você fala, nossa, Ana, mas isso é muito difícil. Sabe por que não é difícil? É difícil porque você não está acostumado a fazer. Porque você está fazendo o oposto, tá? Que é o quê? O que você tem feito de oposto? Você já percebeu que o medo de algo é a mesma coisa que a fé? O medo é quando você espera o pior. Você fica ali criando várias historinhas na sua cabeça de que você está esperando o pior. Cara, eu tô com medo. E se esse livro não chegar? Como que eu vou ganhar um livro do nada? Não, mas não sei o que. Eu tô falando uma coisa, né, um exemplo do livro aqui. Mas sei lá, isso poderia ser sobre qualquer coisa. Sobre a cura de algo, sobre uma coisa realmente material, sobre uma experiência, não importa. Mas você tá lidando com algo que ainda não tá na sua frente. Você tá lidando com o invisível. Você tá esperando o pior do invisível. E a fé é a mesma coisa que o medo, só que é o oposto. É você tá esperando o invisível, só que você tá esperando o melhor. É a mesma coisa. É a lei da polaridade que eu falei ontem lá nos meus stories. São os opostos. É a mesma moeda, são dois lados da mesma moeda. A fé e o medo são a mesma coisa. Só que no medo você espera o pior e na fé você espera o melhor. E isso vai gerar uma vibração no seu corpo.
é a mesma coisa. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante. Me falem que eu vou beber uma água aqui. Vocês estão entendendo que é a mesma coisa? Usem a memória de vocês aí, usem a memória, né? Olha, sim, entenderam, né? Legal. É a mesma coisa. A lei da polaridade fala isso, né? Tudo tem seu duplo. E todos os paradoxos, né? O igual e o desigual são a mesma coisa. É isso que a lei da polaridade fala. Por isso que essas leis, elas explicam todos os bastidores do universo. Absolutamente tudo. Só que pra gente chegar nesse conteúdo, né? Acessar as leis, a gente às vezes precisa ir se abrindo um pouquinho, porque senão a gente pega aquilo e não entende absolutamente nada. É como se a gente não estivesse pronto ainda para compreender. Mas como que a gente se prepara para compreender? Abrindo todo dia um pouquinho a mente, né? Vocês estão aqui na magia todo dia, vocês estão expandindo a consciência de vocês, tá? Tem as lives também lá falando, eu procuro sempre falar da forma mais descomplicada possível, tá? Então vamos lá. A lei da atração, agora ela vai falar da lei da atração. Afirma que semelhante atrai semelhante, a lei da vibração, né? A lei da atração é uma sublei ali da lei da vibração. O que significa que você precisa formar na sua mente uma representação ou imagem que se assemelhe àquilo que você deseja. Eu vou explicar depois, tá? Só tô olhando aqui e vou explicar. Então, para atrair o seu desejo, você precisa sentir como se já tivesse alcançado, para que a maneira como se sente também seja semelhante à maneira como você se sentirá ao obter o que deseja. E a forma mais fácil de fazer isso é ser grato pelo que você quer antes de recebê-lo. Se a ideia de usar a gratidão para receber o que você quer nunca tiver lhe passado pela cabeça, então, queridos, você acaba de descobrir um dos seus poderes mágicos. E as palavras contidas na própria Bíblia prometem exatamente isso, pois a quem tem gratidão agora, mais será dado no futuro e terá em grande quantidade. Então, o que ela está explicando aqui? Ela está explicando como a gente manifesta as coisas que a gente quer na nossa vida de uma maneira rápida e simples, em um dia, em um minuto, em um parágrafo, né? Ela fala que se você põe na sua universo mental, né? E nós também. Então, toda a criação é mental e a nossa vida, o nosso universo também é criado aqui. Pensa que tudo que você está vivendo hoje, gente, ontem eu tive um momento assim muito lindo, espiritual, né? Eu estava fazendo algumas práticas e eu comecei a lembrar, eu comecei a olhar para minha vida e perceber o quanto eu desejei com muita força absolutamente tudo que eu vivo hoje. E aí eu lembrei desse trabalho que eu faço hoje, eu lembrei da época que eu estava trabalhando com uma coisa que eu não gostava e o quanto eu desejava, né, trabalhar dessa forma que eu estou trabalhando hoje com vocês e atendendo as pessoas, ajudando as pessoas nisso. E era um sonho assim distante naquela época, sabe? Mas como que eu manifestei isso? Primeiro, eu fui capaz de desejar, né, de me abrir para que essa possibilidade poderia ser real. Eu precisei de muita coragem, porque se eu olhasse no meu entorno, não tinha apoio, não tinha nada que me dissesse que aquilo ia dar certo. Só a força do meu desejo, que na verdade é um desejo que vem desde criança, né? De ajudar as pessoas, de ensinar. Eu sempre fiz isso, sempre foi um dom. E eu queria que aquilo ali virasse meu trabalho. Só que se eu olhasse para as circunstâncias, aquilo ali, eu não sabia como aquilo ali ia acontecer. Mas na hora que a gente tem um desejo e a gente se coloca nessa frequência aqui, né? O que ela está ensinando? Ela está ensinando a visualizar. Quando ela fala de botar imagens, o que é a visualização? É você fechar os seus olhos e você se ver dentro daquela cena. Então, quando eu estava lá trabalhando na aviação lá atrás, de alguma forma eu criei, talvez de olhos abertos, que eu sempre fui muito boa em imaginar, no meu caso. Isso tem sim a ver com o fato de eu sempre ter lido muito, porque quando você lê, você está o tempo todo criando imagens na sua cabeça.
Então eu sei que essa habilidade foi desenvolvida por mim pelo fato de eu ter sido uma leitora uma vida inteira, tá? Desde criança. Então, com certeza, isso estimulou a minha imaginação, essa habilidade de imaginar. E é na nossa imaginação que a gente faz essas criações, né? Do que a gente quer viver. Então, com certeza ali naquele momento eu sonhava, né? Como que seria trabalhar com isso, trabalhar com aquilo? Porque foi no momento que eu estava na aviação que eu comecei a imaginar e descobri que eu tinha esse propósito. Eu fiz um trabalho interno, eu vou contar isso pra vocês, deixa eu ver que horas são, não dá tempo. Eu entrei numa crise existencial muito profunda, onde, claro, era o contraste ali se apresentando pra eu. E eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa que eu preciso entregar. Eu sempre tive isso, na verdade, desde criança. Eu sempre achei o mundo muito errado, mas isso aí é outro papo, aí é porque eu sou índigo. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas não importa também, depois a gente conversa sobre isso. Mas assim, naquele momento era uma insatisfação, era uma tristeza, era uma sensação que eu tinha de que eu tava dentro do filme errado. Eu tava ali naquele filme e eu falava, cara, minha vida não é aqui. É como se a minha vida estivesse passando em outro lugar, a sensação que eu tinha era essa. E eu conseguia imaginar, eu comecei a imaginar, eu fiz um trabalho terapêutico muito profundo na época, eu fiquei 2 anos e meio fazendo toda semana aquilo, que não era uma terapia tradicional, tá? Era o renascimento, e eu fiquei ali, era bem quântico e tal, e eu fui me conhecendo e fui descobrindo os meus dons e talentos e comecei e achei o que eu queria fazer. No começo eu queria ser uma terapeuta só. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Porque eu fui criando essas imagens na minha cabeça. Quando a gente se abre para sonhar e desejar, vocês não têm ideia de o que as pessoas chamam de milagres começam a acontecer. Quando você tem clareza do que você quer, você vai ser apoiado. O que é importante dizer? Muito importante. Se você ainda não se conhece muito bem, isso vai ser mais difícil de se manifestar. Por quê? Claro que a gente vai se conhecendo no caminho, tá? É uma jornada o autoconhecimento. Diária, nunca para. Todo dia eu tô aqui me perguntando, me questionando, me conhecendo. Essa pessoa que vocês estão vendo hoje aqui já é uma pessoa muito pronta nesse sentido, né? Eu tô há anos nesse processo de autoconhecimento e ele nunca vai acabar. A verdade é essa. Enquanto eu estiver aqui nessa experiência física, eu vou estar passando por ele. Mas, no começo, a gente meio que sonha sonhos do outro. Quando foi que eu passei por esse momento? Foi ali quando eu tava com mais ou menos 28 anos. Que é um momento de uma grande virada na nossa vida, né? Que na astrologia a gente chama de retorno de Saturno. Então é um momento onde a gente olha e fala assim, caraca, eu fiz um super caminho aqui até agora que não faz sentido pra mim. Eu não tô feliz, não é isso que eu quero, tal. Por quê? Porque até essa idade, geralmente a gente tá vivendo a vida conforme disseram pra gente que era pra viver. E isso vai estourar ali perto dos 40 de novo, tá? Não tem como não estourar. A menos que você já esteja alinhada com isso, né? Nessa busca e se conhecendo, nananã. Mas se você ficar ali insistindo... E aí, gente, saiba disso. A minha lenda pessoal, a minha jornada de propósito não é a sua jornada de propósito. Então, se você olhar pra mim e isso te inspirar, fala assim, que legal, ela achou a jornada dela. Não, a minha não tem que ser igual a dela. Porque se você estiver fazendo isso, você tá errando de novo. Você não vai se conectar com a prosperidade, porque a gente tem missões aqui. E aí, às vezes, ali atrás, a gente achou que a nossa missão era não sei o quê. E quando a gente admira alguém, a gente fica muito inspirado a fazer uma coisa muito parecida com aquela pessoa. Isso tudo bem, isso faz parte do processo. Mas sempre busque dentro de você. Por isso que tem a ver, às vezes, com o sonho da nossa criança. São dicas, né? E se a coisa não tá fluindo,
olha e fala assim, cara, tem alguma coisa que tá errado, né? A coisa não fluir é bom, porque tá sinalizando pra gente que a gente tá fazendo alguma coisa errada, que a gente tá indo por um caminho que não é o nosso caminho ainda. E essa resposta vai estar dentro da gente. A gente às vezes se inspira muito em pessoas, eu já passei por isso também, porque a gente admira e porque é uma referência pra gente, e a gente às vezes acha que vai dar certo direitinho naquele caminho igual da pessoa, e não é aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem o nosso próprio caminho. Eu também já tentei, ao longo da minha jornada, me inspirar demais em outras pessoas, e as coisas fluem tanto financeiramente, quanto em um estado de paz interno, quanto as pessoas certas chegam até mim para ser atendidas sem esforço, muitos encontros, né? Muita alegria quando eu sou quem eu sou. A nossa tarefa aqui nesse mundo é ser quem a gente é. É limpar o que tá aí em você que tá te impedindo de você ser quem você é. Porque quem você é exatamente quem você deveria ser. E é exatamente a peça que falta nesse mundo, sabe? Então, se as coisas não estão fluindo, busca essa autenticidade, busca com honestidade, e talvez você tenha que falar assim, cara, ferrou, porque eu construí um monte de coisa até agora achando que eu era essa pessoa aqui, e eu não sou essa pessoa. Eu achava que eu era isso, eu achava que o meu caminho era esse, e não era. E tá tudo bem. Sabe por quê? Existe uma forma de ver o mundo que é muito limitada, que é o seguinte, isso tudo vai falar de manifestação, pra você escolher bem que você vai manifestar, hein? Existe uma forma de ver o mundo que é assim, que é uma coisa que a gente é ensinada também, e que é uma forma super limitada e que não vai te levar para um caminho de felicidade e prosperidade existencial, tá? Que é assim, ver se você se identifica e se você aprendeu que a vida era assim. Você vai tomar decisões sobre a sua vida e aí você leva em conta tudo que você fez até agora, tudo que você investiu de dinheiro, de tempo, tudo que você falou, o que as pessoas vão pensar. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você foi lá e fez uma faculdade, você ficou 5 anos naquela faculdade, ou você pegou todo o seu dinheiro e investiu num determinado negócio, ou você tá há 10 anos num relacionamento tal, né, e teve filhos, ou você passou 20 anos falando que aquela religião era a melhor do mundo e que você, com certeza absoluta, ia morrer ali dentro daquele negócio, né? Verdades, crenças. Olha o eclipse aí mexendo com a gente, né? Com as nossas verdades. E trazendo à tona exatamente agora o que você precisa soltar. Então, aí você vem para esse momento presente aqui, que é hoje, que inclusive é o único dia que existe, tá? É o agora, porque amanhã vai ser hoje de novo, e ontem, quando você estava lá no ontem, era hoje, então pensa agora, o momento presente, tá? E aí você quer tomar uma decisão. A gente tá falando, caraca, eu vou fazer uma manifestação aqui, eu vou fazer uma visualização para atrair com essa coisa da magia, da gratidão, um sonho, um desejo. Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu sonho? Aí vamos supor que você tá lá e você tá há 20 anos investindo nessa sua profissão, você fez faculdade, fez pós-graduação, mestrado, fez tudo. E a resposta que vem pra você é que você tem que fazer um negócio totalmente diferente disso. A resposta que vem pra você é que essa religião você não se encaixa mais. A resposta que vem pra você é uma clareza absurda de que esse relacionamento já chegou ao fim. Você não sente desejo de resgatar o relacionamento. Porque às vezes a gente sente, né? E a gente vai trabalhar nisso, tá tudo bem. Cara, aí você vai tomar a sua decisão baseada nisso. Como se fosse assim. Não, beleza, mas como que eu vou abandonar todo o tempo que eu investi nisso? Todo o dinheiro que eu investi nisso? Tudo que eu falei pros outros? Tudo que eu trabalhei aqui em mim? E aí você toma uma decisão baseada nisso, no que já foi. Não é assim que a gente toma decisão para ser próspera. Não é assim.
quero te ensinar isso, porque isso é uma coisa que ninguém me ensinou. Quer dizer, eu aprendi, não tem tanto tempo assim, tá? A gente toma a decisão pensando em nas coisas que a gente quer viver a partir de agora. Então não importa o quanto você investiu de dinheiro, de tempo, não importa. Larga isso. Solta isso. Solta as tuas certezas, solta o teu dinheiro que você gastou. Acabou, já foi. Solta a opinião dos outros, porque com certeza as pessoas que pensam com a mente da média, que é o que a gente aprende, vão falar assim: você tá louca. Cara, você tá há 15 anos investindo nessa profissão. Você tá há 15 anos investindo dinheiro. Cara, você foi falar, você pagou os melhores professores. Meu Deus. E aí, você vai tomar uma decisão baseada no seu passado. E você vai ter mais do seu passado. E você não vai estar seguindo essa coisa que está dentro do seu coração. Você não vai seguir. E é assim que a gente tem que tomar as decisões. A nossa mente racional, ela serve para muitas coisas. Mas ela não deveria tomar as decisões. A nossa mente racional. Porque a nossa mente racional está conectada com o nosso eu inferior. Que é esse que está conectado aqui na matéria. E quem deveria mandar na nossa vida, quem tem que estar no comando, é o nosso eu superior, que é o nosso eu sagrado, que é a nossa centelha divina, que é o próprio Criador na gente. É quando a gente fala assim, ó, eu tenho esse corpo aqui, né, e eu quero viver essa experiência aqui totalmente conectada com os planos, né? Com o que você tem pra mim e com o que você quer que eu faça. Tem uma oração que eu faço todo dia, que é de um curso em milagres, que é assim: o que você quer que eu faça? Pra onde você quer que eu vá? O que você quer que eu diga e pra quem, né? E aí você escuta aquilo. E às vezes as coisas que você vai escutar são muito doidas, tá? São muito doidas. São muito o contrário de tudo que você pensava que ia ser a sua vida. E aí, querida, só para os corajosos, né? Mas se você ainda não é corajosa o suficiente, tá tudo bem. Só segue. Segue fazendo um pouquinho. Segue pelo menos, tipo, aqui, ouvindo as coisas que eu tô falando. Segue falando assim, cara, eu ainda não consigo dar esse passo, mas eu vou continuar me trabalhando dentro de mim, porque essa coragem vai chegar, na intenção dessa coragem, na intenção de me alinhar com isso que eu vim fazer aqui no mundo. Muitas vezes esse vazio que você sente, essa angústia, é porque você não está cumprindo a sua missão. Uma delas. Tem a nossa missão da gente com a gente mesmo, que é esse trabalho interno, que é eterno. Tem a nossa missão com a nossa família, que é curar todas essas tretas sistêmicas. A gente não veio numa família à toa. Então a gente precisa zerar essa história com a nossa família. É por isso que eu faço constelação familiar. E todos os meus trabalhos envolvem a parte sistêmica, a parte do sistema familiar, porque essa é uma das nossas missões. Não dá para deixar de lado, tá? E tem essa terceira parte, essa missão da gente com as pessoas, com o nosso servir, com o nosso trabalho. E também tem outras coisas aí que é... Gente, vou passar um negócio aqui na minha boca, tá? Rapidinho. Falando pra caramba. Que é a gente com o todo, né? Com o bem maior, com o bem de todas as pessoas, essa coisa espiritual. Então, vamos lá. O que mais que ela fala aqui? A gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber o que quer que seja. E não algo que você simplesmente demonstra depois que uma coisa boa te aconteceu. A maioria das pessoas se sente grata depois de receber algo, mas para fazer com que os seus desejos se realizem e trazer abundância para todas as áreas da sua vida e transformá-la por completo, você precisa ser grata antes e depois, tá? O que significa ser grata antes e depois? É na hora que eu abri meu olhinho lá hoje, eu agradeci pelo que eu já tinha. Então eu falei, cama maravilhosa, que noite de sono, meu Deus, essa casa, esse quarto, essas pessoas, essa família, essa saúde. Eu fui agradecendo por tudo que eu já tenho. E já fui agradecendo pelo dia incrível que eu vou ter.
E lembro de agradecer por coisas que eu ainda não tenho fisicamente, mas que eu sei que são coisas importantes. Eu sei que já são minhas. Já são minhas. Entende? Já agradeci, por exemplo, milhões de vezes pelas curas maravilhosas que vão acontecer no meu retiro, que vai ser no final do mês em Búzios. Né? O evento presencial, quem quiser saber mais, é só clicar no link da bio. Nossa, vai ser muito lindo, porque assim, é muita gratidão que eu tenho pelo que vai acontecer lá. Então, eu sei, é garantido que terão, né? Que as pessoas certas estarão lá para expandir suas consciências, para aprenderem a se amar mais e tudo mais. Então, eu já agradeço por todas essas coisas que eu ainda estou manifestando, né? Que ainda não chegaram, por exemplo. É só no final do mês, no último fim de semana, dia 25. Mas eu já agradeço todo dia pelas coisas incríveis que vão acontecer lá. Eu já tô agradecendo desde o dia que eu criei o negócio, desde o dia que eu recebi aqui o que ia ser, eu falei, já comecei a agradecer desesperadamente por isso. E já vivo diariamente em estado de gratidão, porque eu sei que são as pessoas certas que estarão lá, eu sei o tanto de amor e de cura que vai acontecer. Eu já agradeço antes da coisa acontecer. E também agradeço depois que as coisas acontecem, muito, 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 muito. A gratidão, ela te ajuda a sustentar esse estado, enquanto a coisa não se manifesta fisicamente. Ao demonstrar gratidão sincera pela realização do seu desejo com antecedência, ou seja, ao agradecer antes de receber a coisa, na sua mente você forma uma imagem como se já tivesse alcançado e se sente realizado. Se sente assim, cara, isso já é real, já aconteceu. E se você continuar agarrado a essa imagem e a esse sentimento, lembra que o sentimento é o segredo. Você vai receber o que você deseja como um passe de mágica. Você não sabe como irá recebê-lo, nem é a sua função descobrir. Você, por acaso, procura saber como a gravidade vai te manter presa no chão quando você for dar um passeio? Você não fica preocupado com isso. Não. Você apenas confia e sabe que ao sair para passear, a lei da gravidade vai te segurar aqui no chão. Da mesma forma, você precisa confiar e saber que, quando é grato por aquilo que quer, a magia da gratidão vai atrair seus desejos até você. Pois esta é uma lei do universo. Estamos todos submetidos, não existem exceções. Então, depois de tudo isso que eu falei, me responde aí, porque a gente agora vai trabalhar aqui o negócio da magia. Agora chegou. Falei. Agora chegou aqui a hora. O que você mais deseja nesse momento? Mas não deseja uma coisa que te dá angústia. Não acha uma coisa assim, ai, não, eu quero pagar minhas contas. Não, deseja uma coisa gostosa de imaginar. Deseja uma coisa gostosa de desejar. Que na hora que você imagina, você dá um sorriso. Que coisa é essa? Quem puder me contar, escreve pra mim, por favor. Vou adorar saber. Não fica com vergonha, não. É tão bonito sonhar. É tão maravilhoso. Então, no começo desse livro, ela fala: eu lhe pedi que tivesse muita clareza sobre o que você deseja em cada área da sua vida. Se não fez isso, essa é a hora de fazê-lo. Então, você vai botar lá saúde, financeiro, trabalho, profissional, relacionamento amoroso, família, espiritualidade. Você vai botar lá algumas coisas e você vai escrever o que eu desejaria aqui, se eu pudesse escolher qualquer coisa. O que é essa coisa que eu ia escolher aqui, né? Então, você vai lá consultar essas listas que você já fez, espero que você já tenha feito, mas se não fez, dá tempo de fazer hoje, e vai escolher seus 10 principais sonhos para este exercício mágico. Olha lá. Como é seu nome? Porque eu não tô conseguindo ler esse nome. Edja. Escreve pra mim qual é o seu nome pra eu poder falar que você foi o primeiro que escreveu, primeira. Não tô conseguindo ver, porque eu não consegui reconhecer o nome. Então, terminar o curso e começar a trabalhar. Então, qual é o seu desejo? Já é a sua imagem trabalhando como enfermeiro, enfermeira Edjane.
tá? Então, é você já dentro do hospital, o seu desejo. A sua imagem é essa. Você não precisa nem imaginar você terminando. É você dentro do hospital trabalhando como enfermeira. Esse é o seu sonho. Essa imagem final, tá? Entendeu? Você não precisa imaginar terminar o meu curso e não sei o que lá. É você dentro do hospital. É você lá feliz da vida, fazendo seu trabalho, sorrindo, ganhando o dinheiro aí que você quer. É isso. Quer dizer, dentro do hospital. Eu tô falando que é hospital, mas eu não sei se é hospital, né? Pode ser que você tenha desejo de trabalhar de outras formas. É o seu desejo. Essa é a hora. Então, 10 sonhos. Esse negócio aqui, 10 sonhos. Você vai pegar lá da tua listinha os seus 10 maiores sonhos para manifestar. De todas as áreas, tá? Saúde, relacionamento, família, financeiro, profissional, tudo isso. Então, vamos lá. Ela botou aqui, ó. Finanças, saúde, família, relacionamentos, tá? Ou talvez você precise escolher 10 em uma só área. Eu não acho que tem que escolher numa só área, porque a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? A gente tem que ter, senão vai desequilibrar outras áreas. Não sugiro isso. A gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida para que as coisas fiquem equilibradas. Me tornar uma educadora de beleza e referência em cabelos crespos e cacheados. Ai, que legal! Olha, amei! Ju, já é real, hein? Então, você já vai se imaginar dando aula, dando formações, recebendo um prêmio por você ser incrível nisso, ouvindo depoimentos das suas clientes, né? Nossa, que legal! Eu tô recebendo aqui... Que incrível, minha vida mudou depois que eu vi, que eu te conheci e tudo mais. É isso. As coisas que você sonha, né? Eu tô sugerindo imagens pra vocês, tá? Seja bastante claro e detalhista quanto ao que você quer, para poder ver as mudanças trazidas por esse exercício. Imagina que está encomendando ao universo. Pensa que você está com um cardápio na sua mão e que você está encomendando ao universo seus 10 principais desejos. Pois, na verdade, ao usar essa lei, é exatamente isso que você está fazendo, tá? Então, como é que vai fazer? Porque eu já estou em cima da hora aqui, gente. Tem que terminar em no máximo 1 hora. Então, agora ela vai dizer: sente-se diante do seu computador ou papel e crie a lista dos seus 10 principais desejos. Como se você já tivesse recebido eles. Então, como que você vai escrever? Anota aí. Se alguém quiser escrever, para os amiguinhos verem. Obrigado, obrigado, obrigado. Ela sugere falar 3 vezes. Pode ser gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por... E aí você escreve. Por eu ser a maior educadora de cabelos, especialista em cabelos cacheados do país, do estado, do sei lá o que você quer. Preencha a lacuna com o seu desejo. Então, obrigada, obrigada. Vou dar um exemplo aqui. Por ter obtido a pontuação alta o suficiente nas minhas provas para garantir uma vaga na universidade que eu queria. Eu acho muito longo esse negócio. Eu faria assim: obrigado, obrigado, obrigado por estar estudando na universidade tal. Tá? Obrigado, obrigado, obrigado pela excelente notícia de que vou ter um bebê. Aqui é uma pessoa que quer engravidar. Obrigado, obrigado, obrigado pela casa dos meus sonhos, que tem tudo que eu queria, tudo que queríamos até os últimos detalhes. Se quiser botar um detalhe, né, que é muito importante pra você. Obrigado, obrigado, obrigada pela conversa incrível que eu tive no telefone com meu pai e que melhorou o nosso relacionamento. Ou, obrigado, 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 porque eu estou tendo um relacionamento incrível com meu pai, né, se você tem um problema de relacionamento com ele. Obrigado, obrigado, obrigado pelos ótimos resultados dos meus exames médicos que mostraram que eu estou saudável novamente. Ou, obrigado, obrigado, obrigado pela minha cura. Estou plenamente saudável. Obrigado, obrigado, obrigado pelo dinheiro inesperado que recebi, que é exatamente a quantia que eu precisava para a minha viagem de férias à Europa. Obrigado pela viagem maravilhosa para a Europa que eu fiz. Você já fez? Já aconteceu. Obrigado pelas nossas vendas terem duplicado esse mês. Obrigado pelo faturamento desse mês de tanto. Obrigado porque o mês de novembro eu recebi... Né, você precisa botar o mês, tá? Porque senão você tá limitando muito. Mas porque esse mês eu recebi tal coisa.
Tanto. Obrigado pelas ideias que ajudaram a conquistar o maior cliente até agora. Obrigado pelas ideias, é legal, porque também os comos às vezes aparecem através de algumas ideias inspiradas que a gente recebe, tá? Obrigado pelo companheiro perfeito. Perfeito não existe, então eu botaria. Obrigado pelo relacionamento, pelo companheiro com todas as qualidades que eu desejo. Ou então, pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, com total alinhamento físico, espiritual e emocional. Sei lá, eu escreveria dessa forma, mas eu falo de um jeito meio esquisito às vezes. Busca aí a maneira que faz sentido pra você. Obrigado por nossa mudança ter sido tão fácil de complicar. Então, essa pessoa vai fazer uma mudança e o desejo dela é que a mudança dela seja tranquila, porque a nossa mudança foi muito fácil, né? Então, escrever 3 vezes obrigado é uma atitude poderosa, é uma técnica mesmo, segundo ela diz aqui. Por isso que ela sempre manda a gente fazer 3 vezes o obrigado, tá? Também é uma fórmula mágica, pois 3 é o número de todas as novas criações do universo, é verdade. 3, o Gael diz que é o número de Deus. 3, 6 e 9. Ele sabe das coisas. Então, é preciso um homem e uma mulher para gerarem um bebê. Então, percebe que é um número de criação? 3. É isso. A mesma regra do 3 se aplica à criação de tudo no universo, inclusive dos seus desejos. Então, quando você diz obrigado 3 vezes, tá usando um número mágico de criação, tá bom? E o segundo passo desse exercício é o seguinte: saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. E essa etapa você pode fazer todo dia, a qualquer momento, tá? Super compatível comigo, lá a Paula sugeriu. Obrigado por esse companheiro, por esse namorado, por esse marido ou mulher, sei lá o que você quer, o que você gosta. Super compatível comigo em todos os sentidos, né? E aí você vai imaginar essas características. Quanto mais detalhes você botar, é legal, tá? Cadê? Então, como você vai fazer essa segunda etapa? Pode ser enquanto você está listando os 10 principais desejos ou ao longo do seu dia, você pode trazer essa energia de novo, tá? E para encher cada um dos seus desejos com esse poder mágico da gratidão, você responde aí essas seguintes perguntas. Quem quiser escrever para ajudar, vai ser bom. Como se você já tivesse recebido. Então, você já recebeu, você entrou naquele momento ali, naquela frequência de quem já recebeu. Que emoções você sentiu quando o seu desejo foi realizado? Como você se sentiu? Qual foi a primeira pessoa para qual você contou que havia realizado o seu desejo? Como que foi essa cena? Então, sei lá, você manifestou aí, tá trabalhando lá, você que queria trabalhar, quer ser enfermeira, tá estudando. Então, você vai falar, para quem que você ia contar essa notícia? Nossa, eu tô trabalhando no lugar tal, seria para um parente, seria para um amigo, para uma amiga, seria para um namorado, seria para quem? Sente, imagina essa cena de você contando. E qual foi a primeira coisa que você fez quando esse desejo se concretizou, né? Você vai comemorar? Você vai chamar alguém para comemorar com você? Você vai se dar um presente? Você vai comprar uma determinada coisa? Você vai simplesmente se imaginar agradecendo? Como é? Qual vai ser a sua ação? E ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Então, eu vou fazer tal coisa, eu vou comemorar assim, assado, eu vou, sei lá, vamos supor que você quer ir num restaurante, tô inventando aqui, num restaurante tal, com a pessoa tal, vou pedir uma champanhe pra comemorar, e vou fazer brindes, e vou postar uma foto, sei lá, entendeu? Bota detalhes aí nesse negócio. E por fim, você vai reler os 10 desejos e seguir os mesmos passos com cada um deles até ter completado todos os 10, tá bom? E investe pelo menos 1 minuto em cada desejo desses, tá bom? E se você quiser fazer uma coisa muito divertida, que vai dar um up, vai ser um bônus aí na sua coisa, faz o quadro mágico, né? Coloca num lugar onde você possa vê-lo, que é imprimir imagens que representam aquele sonho realizado. E
todas as vezes que você olhar pra ele, você fala obrigado, obrigado, obrigado. O quadro mágico só não é bom. Você pode chamar sua família pra ir junto com você, tudo mais. Ele só não é bom quando isso te gera ansiedade. Então você vai perceber no seu corpo, tá? Se isso é bom ou não. Porque às vezes ficar olhando todo dia gera ansiedade, como se você não estivesse confiando, como se você tivesse que fazer algo todo dia. Eu uso com o Gael, por exemplo, a caixa mágica. Ele joga os desejos ali dentro dessa caixa. Então, ele não vê todo dia. Já tá feito. Ele jogou ali, o negócio já tá feito. E ele já vai viver como se fosse real. Aquilo ali, naquela vibração de gratidão pela realidade, tá? Então, exercício mágico número 13. Revisão, que eu já tô aqui 1 minuto a mais do que eu deveria. Enumere suas bênçãos de manhã. 10 bênçãos. Escreva por que se sente grato. Depois, 3 vezes obrigado, obrigado, obrigado. Sentindo gratidão. Sentimento é o segredo. 2. Vai lá no seu caderninho. Escreve uma lista dos 10 principais desejos. Escreve obrigado 3 vezes para cada um deles. Por exemplo, obrigado, obrigado, obrigado por tal coisa, desejo realizado. Responda mentalmente as 3 perguntas. Que emoções você sente quando foi realizado? Como eu tô me sentindo? Qual a primeira pessoa para quem eu vou contar isso? E qual a primeira coisa que eu vou fazer quando esse desejo se concretizar? Tudo com muitos detalhes. E ao fim, vai ler aquela lista, dando toda a ênfase ao obrigado, obrigado, obrigado. E sentindo muita emoção, muita gratidão. E se você quiser, monta um quadrinho mágico, recorta, imprime, recorta. Pode ser online, pode ser no telefone também, né? Fazer uma pasta lá no Pinterest. E antes de dormir, pedrinha mágica, agradecendo pela coisa mais incrível que aconteceu no seu dia. Gente, é muito bom viver assim. É bom demais. Acorda sorrindo, dorme chorando de gratidão, vê beleza em tudo, joga pozinho mágico nos outros o tempo todo. É isso. Tudo bem? Gostaram do dia de hoje? Eu gostei muito do dia de hoje. Foi um dia especial hoje. E, gente, então, a gente tá no dia 13, tá, Fernanda? Então, tá lá no meu feed desde o dia 1. São várias práticas. Essa é a prática do dia de hoje. Se você não for ter tempo de assistir tudo, começa de hoje. Faz essas coisas que eu falei, tá? Assiste esse pedacinho aqui de novo, assiste a live desde o começo. Pelo menos o dia de hoje. Começa de hoje, vambora. Depois você vai desde do início. Depois você faz outro ciclo de 28 dias, não tem problema, entendeu? A magia, dia 13. Eu tô amando fazer isso, gente. Tem muitos milagres acontecendo na minha vida, muitas coisas maravilhosas. Então, se você também adorou, convide pessoas, manda para as pessoas, todo mundo lá do seu direct. Porque as pessoas vão se beneficiar. E só vai chegar aqui quem estiver na frequência de receber isso. Quem estiver pronto para sair de um vitimismo e tomar as rédeas da sua própria vida. Fernanda, assista essa live pelo menos desde o começo, entendeu? Então, quem quiser me postar, me fotografe. Eu e meu CEO aqui, ó. Eu e meu CEO. Aquele que manda em todos os meus passos. Meu mentor. Meu mestre. E até amanhã, 7/7. Beijo!